Antes de qualquer palavra ser dita em oração, existe um convite silencioso de Deus, aquietar o coração e permitir que a sua verdade fale mais alto do que o barulho do mundo. Hoje, este momento não começa com pedidos, mas com escuta, porque quando a alma está cansada, o que mais precisamos não é falar, é ouvir o que o céu declara sobre nós. Se você chegou até aqui carregando o peso de palavras duras, críticas injustas ou rótulos que machucaram profundamente, saiba disso com clareza. Você não é esquecido, não é invisível e não é descartável. Você é amado, valorizado e precioso aos olhos de Deus. Nenhuma frase dita em raiva, desprezo ou ignorância tem mais autoridade do que aquilo que o Criador já determinou sobre a sua vida. Muitos carregam feridas que não foram feitas por atitudes, mas por palavras. Palavras lançadas sem cuidado, que atravessaram o coração e permaneceram ali por anos. Alguns ouviram que não eram suficientes, outros que nunca chegariam a lugar algum. Houve quem desejasse o mal para o seu futuro, mas pessoas não têm a palavra final. Deus tem. A Escritura nos lembra que tudo o que é humano passa, muda e se desfaz, mas aquilo que Deus fala permanece. Como diz Isaías 40:8, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O tempo pode apagar vozes, mas não apaga a verdade divina. E é nessa verdade que hoje começamos a firmar o coração. Se essa palavra já falou com você, escreva amém nos comentários e declare que você escolhe ouvir a voz de Deus acima de qualquer outra. Mesmo aquilo que ficou marcado no passado, não tem o direito de definir quem você será para sempre. Em Cristo, existe um novo começo, uma nova posição espiritual e uma nova identidade. A Bíblia nos lembra em Romanos 8:1 que, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que a culpa, a vergonha e os erros antigos não ocupam mais o trono da sua história. Isso é importante porque palavras têm peso, elas não são neutras. Provérbios 18:21 declara que a morte e a vida estão no poder da língua. Uma única frase pode levantar alguém ou destruir a coragem que levou anos para ser construída. Muitos aprenderam a se enxergar através das palavras de quem os feriu, e sem perceber passaram a repetir essas mentiras dentro da própria mente. Mas Deus não permite que você fique preso ao que foi dito contra você. Ele oferece um caminho de restauração. Em Romanos 12:2 somos chamados a não nos conformar com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A cura começa quando paramos de concordar com vozes erradas e escolhemos alinhar nossos pensamentos com a verdade de Deus. Não procure identidade na boca de quem não te criou. Volte o coração para o Pai, aquele que te formou com intenção, conhece cada detalhe da sua história e jamais se arrepende daquilo que fez. Em Cristo, você não é apenas tolerado, você é recebido, aceito e chamado para perto. Hoje, permita que o Senhor comece a substituir antigas narrativas por promessas vivas. A transformação não acontece de uma vez, mas começa no momento em que você decide crer no que Deus diz, e não no que o passado tentou impor. Se você escolhe renovar sua mente com a verdade de Deus, escreva "Eu creio" nos comentários e declare essa decisão. Jesus nunca descreveu o relacionamento conosco como algo distante ou frio. Ele não nos chamou para uma fé baseada apenas em regras, mas para uma relação viva, próxima e transformadora. Em João 15:15, ele declara que já não nos chama de servos, mas de amigos, porque compartilha conosco o coração do Pai. Isso muda tudo. Você não se aproxima de Deus como alguém que precisa provar valor, mas como alguém que é convidado a permanecer. Quando alguém te chamou de fraco, incapaz ou insuficiente, você não precisa entrar em discussões para se defender. Existe um lugar mais seguro: concordar com o que Deus diz a seu respeito. Filipenses 4:13 nos lembra que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Essa força não nasce da negação da dor, mas da dependência diária de Cristo em meio à luta. Talvez alguém tenha declarado que você nunca alcançaria nada, que seus sonhos eram grandes demais, ou que você não tinha capacidade. Porém, Romanos 8:37 afirma que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A sua história não será escrita pela voz mais dura que você já ouviu, mas pelo amor constante de Jesus, que te levanta quantas vezes for necessário. O futuro não está nas mãos de quem te feriu, ele está nas mãos daquele que venceu a morte.
E quando Deus determina avanço, nenhuma palavra contrária tem poder para impedir. O amor de Cristo não apenas consola, ele capacita, fortalece e conduz a novos começos. Hoje, escolha descansar nessa verdade. Você não caminha sozinho, e não caminha sem propósito. O mesmo Cristo que te chama de amigo, é quem sustenta seus passos. Se você recebe essa verdade para a sua vida, escreva "Glória a Deus" nos comentários e declare sua confiança em Cristo. Quando palavras negativas foram lançadas sobre seus dias, sua casa ou seus caminhos, Deus oferece uma promessa que traz descanso ao coração cansado. Ele se revela como pastor, aquele que guia, protege e cuida mesmo quando não entendemos o percurso. O Salmo 23:6 declara que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Isso significa que, mesmo em estações difíceis, o cuidado de Deus não se afasta. Há momentos em que a dor tenta convencer você de que foi abandonado, esquecido ou deixado para trás. Mas a verdade é que a bondade de Deus continua em movimento, te alcançando mesmo quando você está fraco demais para perceber. O pastor não perde nenhuma de suas ovelhas. Ele conduz com paciência, restaura a alma e endireita caminhos feridos. E se em algum instante você questionou o próprio valor, lembre-se disso: você não é um acidente. A sua existência não é fruto do acaso. A palavra afirma em Salmos 139:13-14 que Deus te formou de maneira admirável e intencional. Cada detalhe seu foi pensado, cada traço tem propósito. O Senhor não desperdiça aquilo que cria. Ainda que vozes do passado tentem diminuir quem você é, a voz de Deus continua declarando identidade, dignidade e direção. Ele vê além das falhas, além das feridas e além das quedas. Ele vê o que você pode se tornar quando caminha sob sua graça. Hoje, permita que essa certeza se estabeleça em seu coração. Você pertence ao bom pastor, e ele está guiando sua história, mesmo quando o caminho parece difícil. Se você confia que a bondade e a misericórdia de Deus te acompanham, escreva "O Senhor é meu pastor" nos comentários. Chega um tempo em que precisamos pegar cada palavra que nos feriu e colocá-la em um lugar mais baixo do que a autoridade de Cristo. Nada do que foi dito contra você é maior do que aquilo que Deus declara a seu respeito. Quando entregamos essas dores ao Senhor, abrimos espaço para que a cura comece de dentro para fora. Talvez você tenha aprendido a conviver com feridas emocionais, fingindo força, se mantendo ocupado ou escondendo a dor atrás de sorrisos. Mas Deus não nos chama para fingir que está tudo bem. Ele nos chama para trazer tudo à luz. A palavra diz que o Senhor sara os quebrantados de coração e cura suas feridas, como está escrito no Salmo 147:3. Nenhuma dor é pequena demais para ele, nenhum coração está longe demais para ser alcançado. Existe luz suficiente em Cristo para entrar nos lugares mais escuros da alma. João 1:5 afirma que a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem vencê-la. Onde a dor tentou se instalar, a paz de Deus pode habitar. Onde o medo criou raízes, a presença do Senhor pode gerar descanso. Hoje, este é um convite para soltar o peso. Não para negar o passado, mas para permitir que Deus ressignifique sua história. Ele não apenas observa sua dor, ele entra nela para curar, restaurar e renovar. Respire fundo e reconheça: você não precisa carregar sozinho aquilo que Cristo já se dispôs a tocar. Se você entrega suas feridas ao Senhor neste momento, escreva "Eu entrego" nos comentários. Senhor Jesus, neste momento eu te convido a entrar em cada lugar do meu coração, que ainda dói por causa de palavras mal colocadas, críticas injustas, desprezo, rejeição ou traição. Tu conheces as áreas que ninguém mais vê, os pensamentos que insistem em voltar, e as marcas que ficaram na alma. Eu não quero continuar fingindo força quando, por dentro, ainda estou ferido. Eu abro a minha vida diante de ti, e peço que toques aquilo que nenhuma pessoa conseguiu alcançar. Cura as partes de mim que continuam revivendo conversas antigas. Cura as expectativas de rejeição que nasceram da dor. Restaura o que foi quebrado por palavras lançadas sem amor. Eu confio na tua promessa, Senhor, que diz que tu curas os quebrantados de coração e ataduras às suas feridas. Não existe profundidade tão grande que o teu amor não possa alcançar. Não existe escuridão tão densa que a tua luz não consiga atravessar. Que a tua presença agora traga paz onde antes havia confusão, descanso onde existia medo e esperança, onde a dor tentou se instalar.
Jesus, eu escolho te dar acesso total ao meu interior. Faz morada onde antes só havia silêncio e feridas escondidas. Se essa oração representa o clamor do seu coração, escreva: Senhor, entre em mim nos comentários. Senhor, eu reconheço que, muitas vezes, permiti que as palavras das pessoas se tornassem mais altas do que a tua verdade dentro de mim. Algumas frases me fizeram duvidar do meu valor, questionar meu chamado e temer o futuro. Hoje, porém, eu escolho concordar com aquilo que o Senhor já declarou sobre a minha vida. A tua palavra permanece quando todas as outras vozes se calam. Assim como está escrito que a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu decido firmar meus pensamentos nessa verdade eterna. As opiniões humanas mudam, mas o teu amor não muda. Eu renuncio agora a todo rótulo destrutivo, toda palavra lançada para me diminuir, e toda sentença que tentou matar minha esperança. Não aceito mais repetir aquilo que me feriu. Peço que substituas cada mentira pela verdade da tua palavra. Onde houve condenação, eu recebo liberdade, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não pertenço à culpa, nem à vergonha. Eu pertenço a ti. Ensina-me a viver não como alguém que ainda precisa pagar pelo passado, mas como alguém que foi alcançado pelo perdão e pela graça. Que minha mente aprenda a descansar na obra que Jesus já consumou. Se você escolhe concordar com a verdade de Deus, escreva: eu concordo com Deus nos comentários. Espírito Santo, eu te peço que entres profundamente nas minhas emoções. Onde a raiva permaneceu escondida, traz limpeza. Onde a amargura tentou endurecer meu coração, devolve a sensibilidade. Onde o medo ganhou espaço, lembra-me daquilo que o Senhor já me concedeu, pois não recebi um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Ensina-me a reagir a partir da tua presença e não a partir das feridas. Que minhas palavras também sejam curadas, para que eu não reproduza a dor que um dia recebi. Ajusta minhas atitudes, pensamentos e respostas diárias para que reflitam o teu caráter. Senhor Jesus, restaura a maneira como eu me enxergo. Que minha identidade seja moldada pela tua palavra, e não pelas palavras de pessoas que falaram, a partir da própria dor ou orgulho. Tu me formaste com intenção, e me conheces por completo. Eu rejeito a mentira de que sou indesejado ou insuficiente, e recebo a verdade de que sou conhecido e amado. Mesmo quando a dor tentou me fazer recuar, o Senhor me chama a permanecer de pé, não com arrogância, mas com confiança na graça que me sustenta. Que a cura que acontece em mim hoje se reflita em uma vida mais leve, livre e alinhada contigo. Se você recebe essa cura emocional, escreva: Espírito Santo, me cura nos comentários. Senhor, eu recebo a restauração da minha identidade. A tua palavra diz que eu sou luz neste mundo, e que não fui chamado para viver escondido. Ainda que palavras duras tenham tentado me fazer encolher, hoje eu peço: cura-me até que eu consiga permanecer firme, não por orgulho, mas pela segurança da tua graça. Eu acolho aquilo que o Senhor declara sobre mim, que sou escolhido, separado e pertencente a ti. Fui chamado para anunciar a tua luz e viver de maneira que glorifique o teu nome. Não sou definido pela pior coisa que alguém já disse a meu respeito, mas pela obra redentora de Jesus na cruz. Que Cristo faça morada em meu coração de forma mais profunda. Não quero que vozes antigas continuem vivendo dentro de mim. Quero que a tua presença seja a voz que me conduz, me corrige e me fortalece. Que o teu amor seja a raiz da minha vida, me dando estrutura, firmeza e direção. Ensina-me a perdoar quando o Senhor me conduzir ao perdão, e a estabelecer limites sábios quando for necessário. Ajuda-me a não reviver a dor repetidamente, mas a meditar nas tuas promessas. Renova minha mente até que meus pensamentos concordem com a tua verdade, e não com o medo ou o passado. Se você recebe sua identidade em Cristo, escreva: eu sou escolhido ou escolhida nos comentários. Jesus, eu te agradeço pela redenção que recebi por meio do teu sacrifício. Pela tua graça, meu passado não me prende, meu presente é sustentado por ti, e meu futuro está seguro em tuas mãos. Eu recebo o perdão, a restauração e a liberdade que fluem do teu amor. Obrigado porque a minha vida não é definida por feridas antigas, mas pela riqueza da tua graça. Que o meu coração curado se torne um lugar onde a tua paz habita constantemente. Faz uma obra completa em mim, Senhor. Onde houve dor, planta descanso. Onde houve confusão, estabelece clareza. Onde houve medo, libera esperança.
Que a minha história glorifique o teu nome. Que minhas palavras, atitudes e escolhas reflitam a transformação que o Senhor está realizando dentro de mim. Eu confio que aquilo que o Senhor começou, Ele é fiel para completar. Recebo graça para o passado, força para o presente e esperança para o futuro. Que a paz e a presença do Senhor estejam comigo todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários e declare sua fé. Se você precisa de uma oração específica, compartilhe nos comentários, será um privilégio orar por você.